Eu sempre achei que o silêncio daquela casa escondia apenas pobreza de palavras. Paredes caiadas, o relógio antigo marcando os minutos como quem empurra a vida com o dedo, a chaleira cantando cedo, e minha mãe, com as mãos ásperas, dizendo que amor é coisa que a gente não precisa explicar. Cresci ouvindo os cochichos do bairro, os olhares compridos das vizinhas, as perguntas que sempre vinham enviesadas. Você parece diferente. Minha resposta era uma armadura. Sou adotada. Era mais fácil, era rápido, era um ponto final que me poupava respirações dolorosas. Mas naquela noite, o vento fez a porta bater 2 vezes, como se a casa quisesse me acordar de um sonho antigo. Abri o baú que ela dizia para eu não mexer, o que toda filha mexe, e encontrei um envelope grosso, amarelado, com meu nome escrito à mão. Laura. Uma palavra que, de repente, já não me cabia. Dentro não havia certidões, havia fotografias cortadas, um terço sem cruz e um bilhete com a letra curva da minha mãe. Se um dia você abrir, é porque cresceu bastante para me odiar com menos força do que vai me julgar. Senti o chão ceder devagar, como tábua velha. Na foto, o rosto da minha mãe, mais jovem, ferido, abraçando quem não devia estar ali. E atrás deles, a mesma janela da nossa cozinha, com a cortina de renda que ela nunca trocou. Naquela noite, eu entendi que eu não era adotada. Era pior. Eu era o segredo que salvou a minha vida e destruiu a dela. O relógio estalou no silêncio. Pela primeira vez, tive medo de perguntar quem eu era, e mais medo ainda de ouvir quem ela precisou ser para me manter viva. A casa onde eu cresci tinha um jeito particular de guardar o silêncio. Não era silêncio de ausência, era silêncio de vigia. As paredes caiadas sabiam o que eu não sabia. O relógio da sala marcava o tempo como quem conta segredos, e o vento que atravessava a janela da cozinha mexia a cortina de renda, como uma mão cuidadosa, abrindo e fechando a mesma cena, todos os dias. Minha mãe, Dona Célia, falava pouco e trabalhava muito. Acordava antes da luz, passava café forte, varria o terreiro, cuidava das galinhas de um vizinho em troca de ovos. Quando eu perguntava sobre meu pai, ela respondia como quem mede palavras com um colher de chá. Seu pai é a coragem que a gente tem quando não tem ninguém. Eu achava bonito e triste. Mais tarde entendi que bonito e triste é o jeito que a verdade encontra quando precisa se disfarçar. Na escola eu era a menina da Dona Célia. No bairro, a moça que não parece com ninguém. As vizinhas olhavam meu rosto procurando parentesco e não achavam. Uma vez, Dona Naíra apertou meus ombros e disse: "Você é tão diferente." Diferente é uma palavra que abre um buraco embaixo dos pés da gente. Voltei para casa naquela tarde querendo caber. Minha mãe me esperava com um bolo de fubá e o mesmo olhar de quem sabe e não pode. "Mãe, eu sou adotada?" Ela respirou fundo. "Você é minha." "Mas, minha?" A palavra ficou na mesa, ao lado do prato e do açúcar derramado. Aprendi a repetir o atalho que me livrava de explicações longas. Sou adotada. Era uma ponte rápida sobre um rio que eu temia atravessar. Cresci nesse equilíbrio. Um pé no que eu dizia, outro pé no que minha mãe calava. No interior, notícia anda a cavalo e boato de bicicleta. Todo mundo chega sempre antes da gente. Os cochichos corriam à minha frente, que eu tinha vindo de monge, que minha mãe me achou na porta da igreja, que fui deixada por uma mulher que não podia me criar. Às vezes, quando eu passava no mercadinho, o rádio tocava alto demais e as conversas baixavam. A sensação era de ser personagem de uma novela ruim. Ainda assim, minha infância teve ternura. Banho de bacia no quintal, chuteira grande demais herdada do filho da vizinha, festa de São João com cheiro de fumaça e canjica.
Minha mãe fingia detestar fogos, mas estourava um no escuro para eu gritar de alegria. E à noite, antes de dormir, ela penteava meu cabelo em silêncio nos degraus da porta, olhando a rua vazia. Por que a gente nunca recebe visita, mãe? Porque quem ama de verdade não precisa bater palma. Eu me acostumei com explicações que pareciam poesia e feriam como faca. Havia uma parte da casa que me chamava mais alto, o quarto de despejo. Um cubículo com um baú grande de madeira. Minha mãe proibia. Não mexe no baú, é coisa antiga. Criança obedece, adolescente tenta e adulta compreende. Eu cresci obedecendo. Aos 25 anos, voltei a pensar no que evitei por anos. Foi quando Dona Nair, agora viúva e mais desinibida, me parou no portão. Laura, sua mãe é santa. Quem sabe o que ela fez, entende. O que ela fez? O que precisava. E entrou, deixando para trás um tabuleiro de palavras tortas. Passei a reparar nos detalhes que sempre estiveram ali. Minha mãe usava o mesmo terço sem cruz pendurado na cabeceira. Eu achava que era mania. Sempre que começava a rezar, parava no meio, os lábios calados, como quem negocia com um Deus que já não escuta. Na cozinha, a cortina de renda, amarelada, nunca era trocada, embora ela trocasse todas as outras. No armário, um espaço vazio, como se guardasse um objeto ausente. Numa tarde de vento, a porta bateu 2 vezes. Não foi barulho, foi sinal. A chave do quarto de despejo estava pendurada no mesmo prego de sempre. Peguei, entrei. O cheiro de madeira guardada me apertou a garganta. Abri o baú. Ali dentro, havia coisas que juntas pareciam contar uma história sem narrador. Um vestido floral muito antigo, uma fita de cabelo e um envelope grosso com o meu nome, Laura. O envelope tinha peso. Peso de anos. Abri com cuidado. Não havia certidão. Havia fotografias cortadas, um terço sem a cruz, carta sem remetente e um bilhete da minha mãe com a caligrafia bonita e tensa. Se você chegou até aqui, é porque a vida achou que você aguenta. Eu nunca menti sobre te amar. Menti sobre como você veio para te manter inteira. As fotos eram recortes de gente que não coube inteira. Em uma, a cozinha da nossa casa, a mesma cortina de renda. Em primeiro plano, minha mãe, jovem, com um corte no lábio. Ao fundo, um homem, o rosto metade fora do quadro, metade dentro, como quem quer e não quer ser visto. Colei os pedaços com o olho. Senti um arrepio que começou na nuca e desceu pela espinha. Na carta, minha mãe não escrevia nomes. Escrevia verbos: proteger, esconder, calar. Dizia que amor é também parede. Que há verdades que matam 2 vezes, quando acontecem e quando são ditas. Que eu cresci livre do pior e que por isso ela aceitou o peso de ser chamada de mentirosa um dia. Fechei o envelope e chorei sentada no chão, porque era como se eu tivesse aberto uma porta que dava para outra casa dentro da nossa. Minha vida se dividia em antes e depois daquele papel. Eu não era adotada. Eu era colhida de um furacão que passou por aqui e deixou meu nome preso na cerca. Naquela noite, minha mãe chegou tarde do trabalho. Trazia cheiro de chuva e farinha. Me viu na sala, com o envelope no colo. Parou. Não perguntou como encontrei. Não fingiu surpresa. Apenas encostou a sacola na mesa e sentou na cadeira com o corpo cansado de quem esperou por esse momento a vida inteira. Você leu? Li. E agora? Agora eu preciso que você me diga o que a carta não teve coragem de dizer. Ela respirou fundo, os olhos encheram, mas não caíram. Minha mãe sempre chorou por dentro. Você não é adotada, Laura.
E eu não escondi você do mundo. Eu escondi o mundo de você. Quem é ele? Ela olhou para a janela, para a cortina de renda, como se o tecido pudesse responder. O homem que o bairro chama de seu Amaro. Meu estômago virou. Seu Amaro era o dono do armazém, o homem das contas, dos cadernos, das cobranças. Era também o homem que, quando eu passava, fingia não me ver. Por quê? Minha avó saiu pequena. Porque num mundo onde ninguém acredita na dor da mulher, eu escolhi te salvar da minha. Isso não explica. Explica o que dá. O resto é ferida aberta. Ela ficou um tempo quieta, mãos sobre a mesa, unhas curtas, pele de quem lavou roupa a vida inteira. Depois falou baixo. Eu queria te dar uma história bonita. Não consegui. Te dei uma vida segura. Fiquei olhando para ela como se olhasse pela primeira vez. Minha mãe não era apenas a mulher que varria o terreiro e fazia bolo de fubá. Era o tipo de mulher que apaga a própria luz para a filha não tropeçar no escuro. Fui dormir com a sensação de que minha casa respirava mais alto, como se, livre do segredo, ela pudesse abrir a janela sem medo. Mas a verdade tem suas contas a cobrar. E naquela madrugada, sonhei com a cortina de renda se mexendo sozinha e um rosto pela metade me olhando da janela. Acordei com o coração disparado, a lua prendendo o quintal no mesmo branco das paredes. Na manhã seguinte, decidi. Eu precisava ouvir a história inteira. Do começo, com nomes. Minha mãe serviu café, colocou 2 xícaras na mesa e ficou em pé como quem se prepara para um depoimento. Se a gente for abrir, Laura, a gente abre tudo. Abre. Então você vai ter que aguentar. Eu aguento. Ela respirou firme e disse a primeira frase que mudou os contornos da minha memória. Você nasceu na cozinha, com a cortina de renda fechada para ninguém ver. E a primeira voz que você ouviu não foi a minha. Eu soube, naquele exato segundo, que o que eu chamava de vida era apenas um rascunho. O texto final ainda estava por vir, e doía só de imaginar. Minha mãe ficou alguns segundos parada, mão na xícara como quem segura o próprio pulso para não tremer. Depois sentou, puxou o ar devagar e disse: Você nasceu na cozinha. Eu tinha fechado a cortina para ninguém ver. A parteira atrasou, a vizinha veio ajudar. Mas a primeira voz que você ouviu não foi a minha. De quem foi? Perguntei, sabendo que a pergunta já doía. Ela olhou para a janela. O vento mexia de leve a renda amarelada. Do homem que não devia estar ali. O nome veio como um prego na mesa. Seu Amaro? O chão inclinou por dentro de mim. O armazém, as cadernetas, o olhar que sempre escorregava quando me via. Eu quis dizer não, mas o corpo inteiro sabia que sim. Ele entrou sem bater. Disse que tinha vindo cobrar a conta de farinha. Mentira. Veio ver se eu tinha coragem de falar o nome dele para alguém. Eu estava de 9 meses e de medo até o cabelo. A vizinha mandou ele sair. Ele não saiu. Ficou encostado na porta, ouvindo meus gemidos como quem conta moedas. Ela fechou os olhos um instante, não para chorar, para atravessar. Quando você chorou, ele riu e disse a frase que eu nunca esqueci. Se falar meu nome, eu compro seu silêncio. Eu não entendi, depois entendi tudo. A cozinha ficou pequena para tanta lembrança. A chaleira no fogão parecia querer apitar por nós. Por que você nunca me disse? Minha voz saiu áspera, mais velha do que eu. Porque aqui, Laura, palavra de mulher não compra nada no balcão, e a dele compra tudo. Porque se eu falasse, você crescia com um alvo na testa. Porque eu ainda precisava te criar e não sabia o preço do meu grito. Ela abriu a mão. No centro, o terço sem cruz.
Tirei a cruz no dia em que entendi que ele andava como santo nesta rua. Não quis que Deus confundisse as rezas. Ficamos caladas. Eu sentia a casa respirar por nós. Ele é meu pai? Soltei afinal. É o homem que te deu sangue. Pai, você teve um. Eu e o resto da rua que te viu crescer e fingiu que não viu nada. A frase bateu em mim como água fria. A vizinhança, os cochichos, as portas que se fechavam quando eu passava, tudo se rearrumou numa imagem muito mais nítida. Não era adoção. Era pacto. Um bairro inteiro que escolheu o conforto do não saber. E a adoção? Por que você me deixou acreditar? Porque adotada é palavra limpa, Laura. Cabe num suspiro, tem cara de gesto bonito. Filha de abuso não cabe em lugar nenhum. Te coloquei dentro da história mais digna que eu podia te dar, até você ter costas para carregar a verdadeira. Não havia nobreza forçada na fala dela. Havia cansaço e uma lucidez que nas últimas 24 horas me adotava também. E a parteira? E a vizinha? Foram embora no mesmo ano. Uma ganhou oportunidade na capital. A outra foi cuidar de parente no norte. O dinheiro compra muita coisa, minha filha, até brisa para apagar rastros. Senti raiva, não só dele, mas da engrenagem, do jeito como a cidade devorava a dor de uma mulher e arrotava a normalidade. Por que você me deixou passar pela frente do armazém todos esses anos sem me dizer nada? Ela me encarou, olhos escuros, firmes. Para você aprender a andar sem pedir licença, porque se eu te dissesse antes da hora, cada passo teu seria um desvio. Você merece a rua inteira. Eu respirei fundo. A raiva era um bicho vivo, arranhando por dentro, mas a voz dela limpa era um braço no meu ombro. Você tem certeza? Não tem chance de ser outra história, um engano, um erro de foto, de lembrança? Ela balançou a cabeça, devagar. Ele vinha à noite, Laura, quando a luz do poste não alcançava o nosso portão. Trouxe remédio de farmácia boa quando você fez febre para ninguém dizer que eu não tinha cuidado. Na festa da comunidade, deixou um envelope na minha bolsa, com dinheiro e um bilhete. Se precisar, peça. Eu não pedi. Nunca mais pedi. Cada nota dele queimava a minha mão, e eu trabalhei dobrado para não precisar usar. Quando faltava, eu vendia o próprio domingo. Mas o bairro viu, e escolheu a história mais confortável. A coitadinha que encontrou uma criança na igreja. Melhor que olhar no espelho e ver a própria covardia. O barulho de uma galinha no quintal me trouxe de volta ao chão. O que você quer que eu faça com isso? Perguntei, sincera. O que a vida quiser. Eu contei porque você abriu a porta certa e porque eu cansei de morar com um fantasma em pé no canto da sala. Agora, se você quiser ir lá pedir explicação, eu não te prendo, mas eu te digo, a explicação dele será uma fatura e você não deve nada. Fiquei olhando a madeira da mesa, riscada de faca e de tempo. O impulso de ir até o armazém e cuspir a verdade no corredor estreito passou por mim como raio, e com o mesmo ímpeto foi-se. Havia um tipo de justiça que me tentava, havia outro que me preservava. Você já pensou em me tirar daqui? Perguntei. 1000 vezes. Mas eu tinha medo de você crescer olhando para trás. Preferi te ver crescer olhando para frente, mesmo que atravessando a praça dele. Ela levantou e foi até a janela. Passou a mão na renda com carinho de quem acaricia um bicho arisco. Eu não troco esta casa por nenhuma outra. Aqui eu te pari. Aqui eu escondi o mundo de você. E aqui eu vou descansar quando o mundo me deixar. Eu respirei. O nome dele não ocupava mais a cozinha. Ocupava um pedaço de mim que eu não reconhecia, mas que também era meu. Fiquei de pé, fui até minha mãe e a abracei por trás, o queixo nas costas dela. Senti o corpo pequeno, o osso duro, o cheiro de sabão de barra. Eu não te odeio, sussurrei. Eu te entendo. E se eu demorar a perdoar, não é você, é a rua.
Ela virou, me segurou o rosto com as 2 mãos, os polegares me limpando uma lágrima que eu nem tinha sentido cair. Você não deve perdoar o que não pede perdão. Só não deixa que isso te faça morar na raiva. Raiva vira a casa apertada. A manhã já estava alta, o som das motos na estrada, o apito do padeiro, a vida passando sem saber que naquela cozinha 2 mulheres trocavam de pele. Vou no armazém, eu disse, enfim. Minha mãe baixou os olhos, assentiu. Se for, vá inteira. Não leva a menina, e não leva fome de resposta, ele não tem pão. Peguei a chave, enfiei no bolso. Ao abrir o portão, o sol bateu no meu rosto com uma clareza que me fez lembrar. Eu não era uma pergunta, eu era uma pessoa. A rua parecia a mesma, mas eu enxergava as rachaduras. O cachorro da esquina que sempre latia, latiu. O menino do bicicletário que sempre ria, riu. E no fim da praça, o armazém, com o seu toldo verde cansado e o sino na porta que tocava sozinho quando o vento acertava. Entrei. O cheiro de açúcar, farinha e ferrugem me trouxe de volta à infância. E lá estava ele, atrás do balcão, conferindo um caderno que parecia nunca acabar. Levantou os olhos. Por um segundo, o reflexo do meu rosto nos olhos dele me deu náusea. Éramos parentes, no traço do queixo. Bom dia, disse. Simples. Pois não? Ele respondeu, automático, a voz já sem a firmeza de antigamente. Apontei para uma prateleira qualquer, só para não encenar. 1 quilo de fubá. Ele pesou, derramou na sacola de papel com precisão de quem faz aquilo desde sempre. Quando estendeu o pacote, não toquei. Deixei a mão dele esperando o encontro e só então disse, eu sei. Não havia o quais nem os porquês. Havia uma frase que fechava um livro. Ele parou, a expressão fragmentou, os olhos buscaram em volta um cúmplice que não veio. O sino da porta bateu ao vento ironicamente. Ah, senhora, começou. Não precisa me chamar de senhora. Ele engoliu seco. Quer conversar? Eu vim encerrar. Conversa é quando 2 pessoas têm o que trocar. Eu não tenho mais nada seu, e você não tem mais nada meu. Ele respirou. O rosto se arrugou num pedido mudo que eu não ia decifrar. Eu ajudei quando era pequena, tentou, como quem exibe uma nota fiscal. Você comprou silêncio. Eu estou devolvendo com troco, barulho nenhum. Peguei a sacola de fubá, deixei o dinheiro. A conta tá paga, para sempre. Virei as costas, o sino tocou. Do lado de fora, a luz parecia mais honesta. Caminhei até a praça sem olhar para trás. Em mim, uma certeza se assentava, mansa. O nome dele não moraria mais na minha boca, e na minha casa, a cortina de renda podia enfim ser trocada. No portão, minha mãe me esperava. Levantei o pacote como quem levanta um troféu sem brilho. Trouxe fubá. Ela sorriu. Era um sorriso simples, precioso, que fazia o tempo caber na cozinha. Faz bolinho? Pediu. Faço, e depois a gente compra outra cortina. Ela assentiu. Entramos. O relógio estalou, a chaleira cantou, e pela primeira vez a casa ficou silenciosa, não de vigia, mas de paz. Depois daquela manhã, o mundo ficou igual, mas eu não. As ruas tinham o mesmo pó, o mesmo sino da igreja, o mesmo canto das galinhas. Mas agora eu via rachaduras em tudo. As paredes sabiam, os vizinhos sabiam, e o silêncio deles era mais alto do que qualquer fofoca. Na padaria, o padeiro me olhou com aquele ar de quem pensa e não diz. Na fera, 2 mulheres cochicharam o nome da minha mãe. No mercado, seu Amaro fingiu que não me viu passar, e eu fingi que acreditava. A cidade inteira andava com as mãos nos bolsos, guardando as palavras que um dia me explicariam o que era vergonha herdada. Minha mãe continuava o mesmo ritual: café cedo, roupa no varal, olhar na janela. Mas havia leveza no modo como ela respirava,
como se o ar, enfim, não tivesse dono. Talvez ela sentisse o mesmo que eu, um vazio diferente, o vazio de quem tirou a venda e ainda está aprendendo a ver. À noite fui visitar Dona Nair. Ela, que sempre teve uma língua afiada, agora me recebeu com um olhar baixo. Laura, eu soube que você já sabe. Soube o quê? Ela apertou o pano do avental entre os dedos. O que a gente sempre soube e nunca disse. E por que nunca disse? Porque aqui, minha filha, quem fala vira alvo, e naquela época a gente não sabia que calar também mata devagar. Ficamos as duas em silêncio. Dona Nair chorou baixinho. Eu vi sua mãe com o olho roxo e disse que ela devia ter tropeçado. Foi mais fácil acreditar no tropeço do que na covardia de um homem respeitado. Voltei para casa com o peito cheio e o estômago oco. Na rua, as luzes tremiam. O armazém, fechado, parecia um túmulo em pé. Durante dias eu vivi dividida entre a raiva e o espelho. Olhar para mim era olhar para ele, e isso me doía de um jeito que eu não sabia explicar. As pessoas falavam do amor como se fosse dom, mas ninguém falava do sangue quando ele traz junto o que a gente mais detesta. Fui à igreja. Sentei no último banco. O padre, velho e cansado, falava sobre perdão. As palavras escorriam pelo chão como cera quente, bonitas, mas difíceis de tocar. Quando ele terminou, fui até o altar. Padre, o senhor acredita que existe pecado que não se apaga? Ele me olhou com olhos brandos. O que não se apaga é o que a gente insiste em esconder. Saí de lá com a cabeça girando e pensei, talvez minha mãe tenha passado a vida tentando apagar o pecado dos outros. Comecei a escrever. Era o único jeito de suportar. Escrevia cartas que não enviava, uma para minha mãe, uma para ele e uma para mim. Na minha, eu dizia: você não é o que te fizeram, mas também não é só o que sobreviveu. É o que escolhe fazer com a verdade que sobrou. A escrita virou abrigo, e dentro dela eu comecei a compreender que crescer achando que era adotada era mais fácil do que saber que fui gerada num crime. A adoção é uma escolha. O que aconteceu comigo foi roubo, de paz, de história, de nome. Num fim de tarde, sentei com minha mãe na varanda. O sol se deitava devagar atrás dos montes, tingindo o céu de um laranja doído. Ela costurava uma cortina nova, branca, simples, sem renda, sem disfarce. Olhei para ela e perguntei: Mãe, você ainda acredita em Deus? Ela deu um meio sorriso. Acredito, só acho que ele se atrasa às vezes. E se ele não vier? Aí a gente faz o que ele faria. Protege quem precisa. O vento balançava o varal e o som das roupas se batendo era como uma oração sem palavras. Alguns dias depois, fui chamada na prefeitura. A assistente social, uma mulher jovem demais para tanta autoridade, me recebeu com gentileza burocrática. Seu Amaro faleceu ontem à noite. A notícia caiu seca, sem eco. Não chorei, não sorri, só senti um silêncio familiar se deitar ao meu lado. Ele deixou um documento com seu nome. Peguei o envelope e saí. Abri só quando cheguei em casa. Dentro, uma folha datilografada, sem assinatura. Se eu tivesse sido homem, você teria sido filha. Me perdoe por ter sido o contrário. Rasguei. Queimei. Vi as letras se desfazerem no fogo e pensei: talvez o inferno seja isso, assistir às próprias mentiras virarem cinza tarde demais. Naquela noite, minha mãe veio até meu quarto. Trazia um prato com bolinhos de fubá. Sentei na cama. Ela olhou para o fogo ainda aceso na lata. Era dele?
assenti. Fez bem. Tem coisas que a gente só entende quando vê queimando. Comemos em silêncio, e pela primeira vez senti que o gosto do fubá era doce sem culpa. Os dias seguintes passaram devagar. A cidade falava mais do enterro do que de mim. E, curiosamente, quanto mais falavam dele, mais livre eu me sentia. Como se, ao nomearem o morto, me devolvessem a vida. Passei a andar de cabeça erguida. O padeiro, o carteiro, as vizinhas, todos desviavam o olhar. E eu não desviava mais o meu. Comecei a ajudar outras mulheres da comunidade. Falei com a escola, com a igreja, com o posto de saúde. Abri uma roda de conversa no quintal de casa. Vieram 3, depois 5, depois 10 mulheres. Umas com histórias parecidas, outras só com coragem atrasada. Minha mãe no canto ouvia. Ela não precisava falar. O silêncio dela era agora testemunha, não prisão. 1 mês depois, penduramos a nova cortina, branca, sem renda. Quando o vento passava, a luz entrava inteira. Minha mãe olhou para mim e disse: "Agora a casa tá limpa." E eu respondi: "Agora a cidade também." Ela sorriu: "A cidade ainda vai fingir, filha, mas agora quem mora nela não finge mais." Ficamos as duas olhando o entardecer, o som dos grilos nascendo, o cheiro de café novo se espalhando. A cortina balançava devagar, como quem expira, e pela primeira vez a casa não guardava mais segredos. Guardava apenas a coragem de continuar. Perdão é palavra leve na boca dos outros, na nossa, pesa. Nos dias que seguiram, a cidade voltou ao barulho comum. Moto rocando, rádio alto, criança correndo poeira fora. O nome dele virou nota de rodapé de boteco. Na minha casa, porém, o silêncio era novo. Não vigiava, descansava. A cortina branca respirava junto com a gente. Às vezes eu parava diante dela só para ver a luz atravessar o tecido. Era como assistir a um milagre doméstico. A claridade já não pedia licença. Eu queria dizer que perdoei rápido. Não perdoei. Aprendi outra coisa. Perdão não é absolvição, é arejamento. Abrir janela para a alma não mofar. Comecei por mim. Abri o baú de novo, não para procurar sombras, mas para reorganizar o que ficara. As fotos cortadas eu guardei em envelopes transparentes. O terço sem cruz amarrei numa fita azul e deixei na cômoda. O bilhete da minha mãe dobrei como quem dobra um vestido que ainda se usa. Eu nunca menti sobre te amar. Menti sobre como você veio para te manter inteira. Toquei aquelas letras como quem toca a pele. A mão dela parecia morna na minha. Na primeira noite desse arrumo, tive um sonho. Eu caminhava por uma estrada de terra com 2 malas. Numa, pedras, noutra, roupas. Quando cheguei à ponte do rio, abri as malas e joguei tudo. As pedras afundaram, as roupas boiaram. Acordei entendendo. Culpa é pedra, história é tecido. Perdoar era deixar as pedras irem embora e estender o tecido para secar ao sol. Comecei a escrever cartas que dessa vez enviei. Para mim, a primeira. Laura, você não é o que faltou, nem o que sobrou. Você é o que ficou de pé. Quando olhar o espelho e enxergar o queixo dele, lembre, sua boca é sua. É você quem escolhe o que diz. Preguei essa carta do lado de dentro do guarda-roupa. Lia toda manhã. Repetia como quem faz fisioterapia com palavra. Passei então ao perdão possível, o dos cúmplices por omissão. Fui até Dona Nair com um bolo de fubá recém-saído do forno. Eu errei, ela disse, antes de eu falar qualquer coisa, olhos marejados. A senhora calou porque tinha medo, respondi. Não vou carregar a sua culpa, nem a minha vida inteira vai caber no medo de ninguém. Mas a senhora pode vir na roda de conversa quinta. Traga outras, traga as histórias. Ela veio, trouxe 3.
e quando falou, sua voz era um fio que outras mãos seguraram. Descobri que o perdão às vezes é oferecer serviço, dar tarefa à culpa para ela não virar música de fundo. No domingo fui à missa com minha mãe. Não como quem acha que a fé resolve, mas como quem reconhece que alguns bancos ainda sabem nos ouvir. O padre falou de misericórdia. Eu preferi traduzir. Não deixá-la azedar. Ao final, fiquei na capela pequena e acendi uma vela. Por mim, pela minha mãe, pelas mulheres que chegaram, pelas que ainda virão. E acendi outra. Não por ele, por aquilo em mim que teimava em se parecer com ele. A parte que gosta de controlar, que não pede ajuda, que acha que dinheiro conserta. Soprei de leve. Chama firme. Pensei, não vou herdá-lo nos hábitos. O perdão que me serve é não repetir a forma. Na segunda, voltei ao posto de saúde. Combinei com a assistente social encontros mensais na sala dos fundos. Café e palavra. Sem inscrição, sem lista. Quem quisesse, chegava. Às vezes vinham 2, às vezes 10. Aprendemos a nomear as coisas sem se engasgar. Abuso, ameaça, culpa, vergonha. Cada palavra colocada na mesa diminuía. Minha mãe fazia o café, distribuía xícaras, ficava perto. Sua presença agora era aviso de porto. Houve recaídas. Uma tarde, na feira, uma mulher falou alto demais. Mas a menina também gosta de palco. Voltei para casa com o joelho tremendo. Minha mãe me esperou no portão. Eu ouvi, disse eu com a voz que mastigou vidro. E eu também, respondeu ela. Falei para ela que palco a gente dá para quem canta, não para quem aponta. Eu ri, desarmada. Era um riso com cansaço, mas era riso. No túmulo da família, dias depois, deixei um papel dobrado debaixo do vaso de crisântemos. Escrevi: Não compro paz com mentira. Se houver céu, que ele aprenda o nome das coisas. Se houver inferno, que ele seja o silêncio de quem se cala diante do mal. Não era recado para os mortos, era o meu contrato com os vivos. Recebi então uma carta do cartório, o reconhecimento tardio, um documento que me oferecia o sobrenome dele. Rasguei com a mesma calma com que se corta a unha. Sobrenome é etiqueta de pacote. Eu queria a casa arrumada por dentro. Fui ao cartório por outro motivo. Pedi para incluir o nome da minha mãe, oficialmente, como queria desde sempre. Laura de Célia. O atendente riu, sem entender. Eu expliquei sem metáfora. Quero carregar quem me levantou. No caminho de volta, comprei uma cortina nova para o quarto dela. Leve, sem desenho, de um branco que não grita. Enquanto pendurava, perguntei: Mãe, você me perdoa por ter dito sou adotada a vida inteira? Ela deu de ombros carinhosamente. Eu te perdoo por ter sobrevivido do jeito que deu. E você, se perdoa? Ela demorou a responder, a mão na barra do tecido, o olhar no alto da janela. Tô aprendendo. Todo dia, um pedaço. Talvez ali eu tenha entendido que é amor adulto. Não exigir milagre, celebrar processo. Uma tarde, fui até a ponte do rio, aquela do meu sonho. Levei 2 pedras do terreiro, uma com a palavra raiva escrita a lápis, a outra com vergonha. Joguei a primeira. Afundou rápido. Joguei a segunda, ficou 1 segundo boiando, como quem ameaçava voltar, depois foi. Fiquei olhando o brilho da água. O vento trouxe cheiro de terra molhada. Eu disse em voz alta, só para o mato ouvir: Eu não sou o que ele fez. Eu não sou o que calaram. Eu sou o que escolho continuar. No retorno, cruzei com o filho do padeiro, adolescente desengonçado. Ele me encarou sem maldade, apenas sem noção, e perguntou: É verdade aquilo tudo? Parei. É verdade que agora a gente vai começar a perguntar o certo. Se você tá bem, se precisa de alguma coisa, se quer falar. Ele coçou a nuca sem graça. Desculpa, moça. Aprende e ensina aos meninos.
Ele assentiu, vermelho, e correu. O peso do perdão diminuiu no dia em que entendi que ele não é evento, é hábito. O corpo esquece e lembra, o coração fecha e abre, a cabeça volta e vai. Toda manhã eu fazia o mesmo ritual: café, carta do guarda-roupa, mão na cortina para sentir a luz e uma frase no caderno. Hoje não repito o que me feriu. Embaixo, uma lista pequena e concreta: não gritar, pedir ajuda, descansar, dizer não. Numa das rodas de conversa, uma moça perguntou: quando é que a gente sabe que perdoou? Respondi sem pensar muito: quando o nome dele já não ocupa o melhor quarto da nossa cabeça. Ela riu, chorou, e outras riram chorando também. Minha mãe, no canto, olhou para mim com um orgulho sem plateia. Eu pude ver a menina que ela foi, e a mulher que decidiu me criar no fogo e na água, sem me queimar, sem me afogar. Nessa noite dormi cedo. Sonhei com a cozinha clara, nós duas de avental, a farinha voando como neve de verão. Eu dizia: faz pouco, mãe, para não sobrar. E ela respondia: dessa vez pode sobrar, a gente reparte. Acordei com um riso manso, o riso de quem começa a caber de novo dentro do próprio nome. No caderno escrevi: perdoar não é vestir branco. É lavar. Não é esquecer. É lembrar sem perder o ar. Não é aceitar preço baixo. É não vender a alma. Fechei. Fui até a janela, a cortina nova ondulava num vai e vem que de tão simples parecia música. Chamei minha mãe para o terreiro. Vai chover, Laura, ela disse olhando o céu. Vai, mãe, e quando passar, o cheiro vai ser bom. Ficamos as duas debaixo do beiral, ouvindo os primeiros pingos no telhado. A chuva começou firme, lavando telhas, varal, rua, lembranças. E eu soube, sem metáfora, o perdão tinha começado a morar aqui. A chuva daquela noite foi longa. Acordei com o cheiro de terra molhada entrando pela janela, o vento brincando com a cortina branca que balançava leve, sem medo. Na mesa, o caderno ainda aberto na última frase: o perdão começou a morar aqui. Li de novo e pela primeira vez senti que não era promessa, era fato. Minha mãe já estava na cozinha, mexendo o café. O som da colher batendo na caneca era música de casa viva. Sentei e a observei por um tempo, a nuca franzida, o cabelo grisalho preso num coque, as mãos marcadas de quem trabalhou mais do que viveu. Ali estava a mulher que me protegeu do mundo, inventando uma mentira bonita. E eu, a filha que precisou quebrar o encanto para entender o amor de verdade. Dormiu bem? Ela perguntou. Dormi. Sonhou? Com a gente, na cozinha, fazendo bolo demais. Ela riu. Dessa vez pode sobrar. O dia começou assim, simples, bom, limpo. Mas algo dentro de mim dizia que ainda faltava fechar o círculo. Eu já tinha perdoado em silêncio, agora precisava fazer o mesmo em voz alta. Não por ele, por mim. Por todas as Lauras que ainda acham que o passado manda mais do que o futuro. No domingo seguinte, a cidade realizou a festa do padroeiro. As ruas foram enfeitadas com bandeirolas coloridas, o coreto recebeu flores novas e até o armazém, aquele que por tanto tempo me envenenou o olhar, estava de portas abertas, agora com um novo dono. Passei por lá devagar. Onde antes havia a placa Armazém do Amaro, agora se lia Mercearia e Esperança. Sorri com o nome. Era irônico e perfeito. Entrei. A moça no balcão, jovem e tímida, perguntou o que eu queria. 1 quilo de fubá. Ela pesou, sorriu e me deu a sacola. O som do papel sendo dobrado foi o som do recomeço. Deixei o dinheiro, agradeci e antes de sair olhei para o teto. Pensei em como o passado pode até deixar marcas, mas não precisa deixar dono. Aquele lugar agora servia ao mesmo povo, mas com alma nova.
A cidade se renovava em pequenos gestos, e de algum modo, eu também. A praça estava cheia. As mulheres da roda de conversa vendiam bolinhos e café para levantar fundos para um novo abrigo. Minha mãe cuidava do caixa. Dona Nair distribuía panfletos, orgulhosa de si mesma. As crianças corriam entre as barracas. Eu fiquei olhando a cena e pensei: a dor também pode virar casa quando a gente reforma por dentro. Uma repórter local se aproximou, microfone na mão. A senhora é a filha da Dona Célia, não é? Sou. Ouvi dizer que foi a senhora quem começou o projeto das conversas. O que te inspirou? Olhei para minha mãe, que me observava de longe com um sorriso pequeno. A verdade. Como assim? Descobrir que o silêncio pode matar mais do que o erro, e que a gente só cura o que tem coragem de contar. Ela assentiu emocionada. A matéria saiu no jornal da semana seguinte. Mulheres do interior transformam dor em abrigo e esperança. Quando li, percebi que pela primeira vez meu nome aparecia num texto sem estar amarrado à vergonha. Era Laura de Célia, e isso bastava. Os meses passaram e a casa se encheu de vozes novas. Mulheres vinham de outras cidades só para conversar. Algumas traziam histórias pesadas como pedra, outras vinham só para ouvir. Minha mãe, mesmo cansada, fazia questão de receber cada uma. Ela dizia: a gente não precisa entender tudo, só precisa estar aqui. Um dia, durante uma das rodas, uma moça bem nova perguntou: e se a gente não conseguir perdoar? Respirei fundo e respondi: então a gente aprende a viver sem odiar. O perdão vem depois, quando o coração cansar de brigar. Minha mãe completou: e quando ele vier, não é para quem te feriu, é para te tirar do cativeiro. As mulheres se olharam e sorriram, e eu entendi. O perdão da minha mãe me ensinou mais sobre força do que qualquer sermão. Numa tarde de novembro, o carteiro deixou um envelope pardo. Dentro, um documento oficial, o terreno do armazém doado à comunidade feminina Casa Branca, com o meu nome e o da minha mãe como responsáveis legais. O novo dono, aquele que comprara o ponto, decidiu entregar a parte de trás do imóvel como doação, para recomeçar bonito, dizia o bilhete. Chorei, não porque a vida devolveu o que tirou, mas porque ela devolveu melhorado. Fomos até o local. A parede do fundo, descascada, ainda guardava vestígios da tinta antiga. Peguei um pincel e escrevi com tinta branca, simples, firme: aqui termina o medo. Minha mãe, ao lado, acrescentou com letras pequenas: e começa a coragem. As mulheres bateram palmas, o vento soprou e a poeira virou luz. Mais tarde, de volta à nossa casa, sentei na varanda. A cortina branca tremulava e o pôr do sol pintava o interior com tons de ouro e cobre. Minha mãe me trouxe café. Sentei ao lado dela. Tá bonita a luz hoje. Tá, parece que o dia quer ficar mais um pouco. Ela me olhou com ternura. Sabe o que eu percebi, Laura? Quando você era menina, eu achava que te escondia para te proteger, mas hoje entendo, te escondi para aprender contigo. Você me ensinou a ter coragem. Segurei a mão dela. Ficamos em silêncio, olhando o horizonte. E eu pensei que talvez o amor fosse exatamente isso. 2 silêncios que finalmente se entendem. No fim da tarde, peguei o caderno e escrevi a última entrada. Cresci achando que era adotada. Descobri algo ainda pior, mas hoje entendo que o pior era o disfarce do que viria a me tornar melhor. Minha mãe mentiu para me manter viva, e eu acreditei para continuar respirando. Agora, ambas sabemos que a verdade não mata, o silêncio sim, mas também sabemos que o amor, quando é amor de verdade, não precisa ser perfeito, basta ser inteiro. Fechei o caderno, deixei sobre a mesa e apaguei a luz. Lá fora, o céu estava cheio de estrelas e o som dos grilos se misturava com o farfalhar das árvores. A vida, pela primeira vez, não doía. Ela apenas existia, e isso era o suficiente.
Na manhã seguinte, pendurei uma placa pequena no portão da Casa Branca. Tinha o símbolo de uma flor desabrochando e uma frase simples gravada abaixo. Aqui, o passado não manda mais. Entrei, respirei fundo e senti o cheiro de tinta nova e esperança. Fechei os olhos e ouvi minha mãe na cozinha, rindo com as outras mulheres. O som ecoou leve, bonito, cheio de vida. E foi nesse instante que percebi. Eu não era mais a menina que buscava uma origem. Eu era a mulher que ficou de pé e que aprendeu que a verdade pode doer, mas é dela que a liberdade nasce. Algumas verdades chegam tarde, mas quando chegam, libertam. Laura passou a vida acreditando que era fruto de um abandono e, no fim, descobriu que era fruto de um sacrifício silencioso. Uma mãe que mentiu para proteger, uma filha que precisou perder o chão para entender o tamanho desse amor. A vida, às vezes, parece cruel, mas ela só está tentando mostrar onde mora a coragem. Hoje, Laura e Dona Célia vivem numa casa sem rendas, sem disfarces, mas cheia de janelas abertas. Ali, onde antes se escondia o medo, agora floresce um abrigo de mulheres. E toda vez que o vento balança a cortina branca, parece dizer: aqui termina o segredo e começa a liberdade. Porque a verdade dói, mas é ela que cura. E agora eu quero saber de você. O que você teria feito no lugar de Laura? Você acredita que a mãe dela estava certa em me esconder a verdade? Já viveu algo que te obrigou a perdoar para poder respirar? Conta aqui nos comentários. Sua opinião pode ajudar outras pessoas a enxergar que a dor também pode virar força. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal Recontando Histórias e compartilha com seus amigos e família, para que mais gente descubra que o amor verdadeiro, às vezes, se esconde até da própria dor. De onde você está assistindo essa história? Escreve aí nos comentários. Eu quero saber até onde essa emoção chega. E lembre-se, a verdade pode machucar, mas o silêncio é o que mata.